Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 89 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Começamos hoje com palavras de Jorge Amado, ditas ali no começo da nossa redemocratização. O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, e por vezes, como nos últimos 20 anos, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado. No entanto, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública pelo Exército, por militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 1937. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. E eu sou ainda mais nesse momento, quando depois de 20 anos, esse povo extraordinário conseguiu derrotar o sistema de ditadura militar, essa coisa abominável que acontece nos países da América Latina, as ditaduras militares, esses militares incapazes de governar, que sempre conduz o país à ruína, à fome, ao desespero. Agora nós derrotamos esse sistema autoritário, esse sistema ditatorial, e estamos noivando com a democracia. O que é um noivado belíssimo. Olha aí as eleições que nós estamos vivendo neste momento, as eleições para prefeito das capitais. Depois de 21 anos nós vamos votar pela primeira vez para prefeitos da capital. São a festa de noivado do povo brasileiro com a liberdade, com a democracia. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós vamos para frente e nós vamos ganhar todas as batalhas, e um dia esta riqueza toda do Brasil pertencerá não a um pequeno grupo de privilegiados, mas pertencerá realmente a todo o nosso povo. E nesse dia não haverá mais fome nem opressão. Como será que o Jorge Amado estaria acompanhando esse momento em que estamos metidos, né? Retirei o áudio de um vídeo que faz parte do acervo da Fundação Casa de Jorge Amado. Este programa está indo ao ar em 6 de agosto de 2021, dia em que a morte de Jorge, que nos deixou aos 88 anos, completa 2 décadas. No obituário publicado pelo The New York Times, em 2001, o escritor foi chamado de o Pelé da literatura. Um dos grandes nomes da história da arte brasileira, Jorge Amado foi muito elogiado e muito atacado ao longo da vida. Comunista que se tornou crítico a pontos da esquerda, homem político que foi preso e precisou se exilar, deputado federal eleito em 1945 pelo Partido Comunista do Brasil, Jorge levou para os livros muito de sua ideologia. O baiano estreou na literatura aos 19 anos, em 1931, com O País do Carnaval. Na sequência vieram títulos como Cacau, Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia, este de 1937, um de seus romances mais queridos pelos leitores. Décadas mais tarde, um segundo momento de sua carreira ficou marcado por obras levadas com muito sucesso para outras mídias. Falo de títulos como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos e Tieta do Agreste. Autor de quase 50 livros,
Jorge Amado era apontado como um possível nome brasileiro para vencer o Nobel de Literatura. Não veio o prêmio da Academia Sueca, mas em 1995 ele recebeu o Camões em reconhecimento a toda a sua obra. Uma obra que vendeu pra caramba. Na época de sua morte, o escritor estava traduzido para 49 idiomas e já tinha vendido 21 milhões de livros no Brasil e cerca de 80 milhões de livros pelo mundo. Numa entrevista para a TV Cultura, deu uma palavra sobre essa literatura de grande alcance de público. Tem mesmo uma moda de achar que livro que é lido é livro ruim, não é? Tá, de vez em quando, que é uma maneira de explicar por que é que certos livros não são lidos, né? São muito elogiados e não são lidos. Eles são bons, os que são lidos são ruins. É uma mentira descarada, né? Porque não há livro melhor no mundo do que Dom Quixote de Cervantes. Que vendeu... Vende tudo, né? Tudo. Os grandes livros, em geral, sempre vendem muito. Tem livros de pouca venda que são muito bons. Mas a grande maioria dos livros bons são livros de grande venda. Para bater um papo sobre a presença de Jorge Amado neste Brasil de 2021, convidei Josélia Aguiar, jornalista, ex-curadora da Flip, diretora da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Josélia é biógrafa de Jorge. Em 2018, ela publicou Jorge Amado, uma biografia, trabalho que saiu pela Todavia e que lhe rendeu um jabuti. Na conversa, falamos também sobre caminhos para quem deseja dar os primeiros passos nos livros de Jorge Amado, de que maneira sua vida e sua obra ajudam a entender o Brasil atual e de como o escritor sempre buscou se distanciar de qualquer tipo de pedantismo. Josélia Aguiar, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Josélia, 20 anos sem Jorge Amado, sem o Jorge Amado de corpo presente e com presença no debate público. Mas um autor do tamanho dele, mesmo após da morte física, a obra continua, o nome continua perambulando pelo imaginário dos leitores, permeando as discussões sobre literatura. Como que está o Jorge Amado hoje, 20 anos após a morte dele? Obrigada pela conversa, Rodrigo. É um prazer falar com você e sobre o Jorge Amado. É uma missão, né, que agora eu vou ter, mas tem muitas outras pessoas bacanas também para falar dele. Não sou, apesar de eu ter feito esse livro recente, né, que teve uma certa repercussão, também não sou a única, né. Sobre o Jorge Amado hoje, tem uma história muito interessante que até está no final do meu livro, que é o seguinte: é uma previsão que ele fez, né, de que depois que ele morresse, as pessoas esqueceriam o nome dele pelo menos por 20 anos. Ou seja, ele imaginava que após a sua morte, ele estaria 20 anos esquecido, e após 20 anos as pessoas iam começar a lembrar que houve esse escritor, que houve essa obra, enfim. E isso não aconteceu, né? Pouco depois da morte dele, houve a reedição dos livros dele por uma nova editora. Essa reedição foi acompanhada de novos estudos, né? O fato da coleção inteira, completa, estar à disposição, fez com que pesquisadores tivessem acesso e renovasse, né, o interesse. Então, o que eu tenho visto, né, e já via enquanto eu fazia o livro, né, é que tem muito mais gente lendo Jorge Amado, não só como leitor comum, né, leitor que lê porque que quer ler um livro para rir, se emocionar, como também tem aquele leitor mais especializado que está tentando estudar aí, seja aspectos do Brasil, seja aspectos da própria literatura de Jorge Amado a partir de seus livros. Então, tem mais gente, e eu acho que ele vive também um momento em que ele é mais aceito, ele sempre foi aceito, né? É até sempre bom relativizar essas respostas. Ele sempre foi lido, ele sempre foi muito popular, né? Mas houve aquele momento ali, sobretudo entre os anos 70 e os anos 90, em que havia mais críticas, né, na imprensa, né, e na universidade. Então, eu percebo que também já começa a amainar assim, essa crítica, a pessoas, inclusive, que, quando ele completou 100 anos, né, ajustaram um pouco o que haviam dito sobre ele, né, nos momentos mais duros, né? Ou seja, reconhecendo que ele tinha um trabalho, né, que
que precisava ser respeitado, e que muito do que se fala dele, por exemplo, em relação a machismo patriarcal e questão racial, se ele era adequado ou não em suas colocações, mesmo hoje as pessoas reconhecem que eram avanços, ainda que num tempo específico, né, dentro de uma mentalidade, né, que a obra dele estava tentando avançar, né, em relação a esses temas. É curioso isso nesse momento, porque ele contraria esse nosso momento de julgamentos imediatos e de as consumações que acontecem nas redes sociais, na internet, né? Me parece que hoje a gente olha para a obra do Jorge Amado, a gente vê na obra do Jorge Amado pontos que podem ser problemáticos e a gente pode discutir esses pontos, mas não por isso a gente tem que invalidar a obra do Jorge Amado, tem que reduzir a obra do Jorge Amado, nada nesse sentido, né? A gente pode olhar para a obra e entender as contradições que estão dentro dela e as contradições do próprio Jorge Amado no tempo em que ele viveu. Sim, sim. E tem faltado esse entendimento de contradições no nosso mundo, me parece. Entendimento de contradições e também entendimento de que naquele momento ele estava avançando. Hoje que a gente está, claro, avançando mais e até revendo, a partir de novas concepções, né? Então a gente muitas vezes não consegue entender, então ele era um atraso, não, mas ele era um avanço em relação a algo que era ainda mais atrasado, né? Então, para a gente lembrar, quem começa a ler o Gabriela Cravo Canela, a primeira coisa que é contada é a história do feminicídio, né? E ele faz o livro, né, lembrando dessa história que ele tinha assistido quando ele era criança, que um coronel tinha matado a mulher porque ela, enfim, teria traído ele, enfim, e depois ele é condenado. Então, é a primeira vez em Ilhéus que um coronel é condenado pela morte de uma mulher. Veja, é um livro que começa assim e termina com um marido, que é o Nassib, perdoando a Gabriela, aceitando que ela ali tinha, enfim, tinha as opções dela em relação ao corpo, etc. Que é vamos dizer, uma atitude bastante avançada, né? Você pensar que o Nassib, né? Mas aí, como ele ainda tem uma questão, né, dos valores, né? Aí ele não vai casar com ela, vai ser um relacionamento aberto ali e tal, mas as possibilidades do Nassib. O livro é lançado em 1958. Nessa época ainda não tem divórcio. O divórcio só vai acontecer nos anos 70. Então, assim, naquele momento, isso é um avanço, é uma coisa que vai perturbar as pessoas, né? No bom sentido, né? Perturbar quem vai ler, as pessoas mais conservadoras vão ler, enfim. É isso, a gente tem que entender que aquilo era um avanço. E tudo mais, assim, as adaptações, aí tem a Sônia Braga, né, que é super bonita, e a questão da sensualidade da Sônia Braga, não, aí já fica por conta das leituras, das adaptações, etc. Não dá pra gente julgar a obra do Jorge Amado a partir do Pelas que fizeram da adaptações. obra do Jorge Amado, Não, né? de maneira nenhuma. Acho que ele ia É um erro de ficar. base. É um erro de base, ele ia ficar bem chocado, né? Mas ainda também sobre esse tema, você sabe que eu me surpreendi, porque eu imaginei, quando eu lancei o livro, aliás, durante todo o processo, né, de fazer o livro, enfim, eu pensava assim, caramba, quando eu vou ter que estar preparada, eu até juro, eu tinha acabado a Flip 2018 e eu pensei assim, bom, eu não posso ficar gastando energia, né, com certas brigas, né? Porque quando eu lançar o livro, eu vou ter que estar bem preparada para muitas brigas que eu vou ter que enfrentar por causa do Jorge Amado. E eu não tinha, ninguém brigou comigo. Então, assim, eu falei, sabe, vão fazer meme, vão, né? Ainda mais porque eu sou uma mulher, estava fazendo uma biografia de um homem, naquele momento em que se discutia bastante a coisa da autoria, né, das mulheres e tal. E eu falei, vou ter que dar muita explicação, vou ter que, né, recortar trechos e todo mundo ficou tranquilo, assim. Então, porque talvez é isso. Eu acho que tinha uma coincidência ali, né, do Bolsonaro ter acabado de ganhar as eleições. É um nome até que eu não gosto de falar, que eu acho que dá azar. Ele Entendo. tinha acabado de ganhar as eleições e estava todo mundo muito chocado, né, com tudo. E como a mensagem do Jorge Amado é muito de tolerância mesmo,
né, de tolerância, né? Então, acho que eu até brincava dizendo, é uma luta da tolerância contra a barbárie, sabe? O Jorge Amado é a luta da tolerância contra a barbárie. E é o que a gente não lembra, né? Que a barbárie também não é somente dos ultraconservadores, né? A barbárie também, às vezes, é dos nossos colegas de esquerda, né? Uhum. Por que você resolveu biografar o Jorge Amado? Então, não Você foi acordou um uma. dia, É, não sei se eu faço um café ou se eu faço uma biografia a do Jorge biografia. Amado. Ah, vou fazer uma Não, biografia, vamos lá, o vai. engraçado também é isso, porque eu não, a ideia não foi minha e eu reagi exatamente assim como você deu o tom na pergunta. Eu estava no meio da redação da Folha de São Paulo, eu estava na época lá, eu tinha uma coluna de livros lá, e o Alcino Leite Neto, que é um editor ele era editor de jornal, que estava naquele momento como editor de livros, me parou e falou: "Você não quer fazer um livro?" Eu, opa! Tipo, ele me parou e quer fazer um livro. Aí ele falou assim, eu falei, mas que livro, né? Aí ele parou assim, olhou assim para o infinito. Por que você não faz a biografia do Jorge Amado? Aí eu falei, ué, tá doido, Alcino? Uma biografia do Jorge Amado, assim, para fazer, é uma coisa muito complexa e tal. E eu cheguei a argumentar com ele, mas será que as pessoas vão querer ler? Né? Porque eu achava que ele era muito conhecido, que era um personagem, né? Aí ele me convenceu que não, ele falou, não, acho que muita gente não sabe nada dele, tem muitos aspectos que não são tão conhecidos, né? Mas eu fiquei aí bem uma semana ou duas pensando se deveria fazer ou não. Eu já era leitora do Jorge Amado desde a infância, já tinha lido bastante coisa dele àquela altura, né? E que eu tive que reler, né? Conforme eu fazia o livro, eu fui relendo na sequência, né? A obra dele, até para entender os momentos, né? Especificamente. Mas eu agradeço muito a ele, porque eu sempre quis escrever, né? Escrever livros, né? Talvez eu não tivesse tido coragem de ter ideia sozinha, né? Então a partir desse convite, né, eu pude fazer. Quando eu escrevi sobre a sua biografia na coluna, na página 5, eu comecei o texto por uma citação que eu gostei muito do Eduardo Portela, o crítico literário e escritor, que ele falava, ou falou, às vezes penso que a sua grande luta, a luta de toda a sua vida, foi mesmo contra o pedantismo, e claro, se referindo ao Jorge Amado. O Jorge Amado já habitava o meu imaginário como uma figura que eu adoraria dar um abraço e tomar uma cerveja. Se ele estivesse junto com o João Ubaldo Ribeiro, eu acho que seria mais interessante ainda. E essa questão da luta contra o pedantismo, ainda mais uma figura inserida no meio literário, que tem tanto pedantismo que exala de algumas grandes figuras, me chamou muito a atenção. E você, Josélia, quais são os pontos assim que você eventualmente já admirava no Jorge Amado, mas depois do processo de pesquisa e de escrita da biografia, passou a admirar ainda mais? E aí eu falo da É, personalidade dele mesmo. Se quiser falar da certo. literatura, beleza, mas eu estou falando Do do homem homem, Jorge da Amado, figura. certo. É interessante você lembrar dessa frase, porque quando ele disse essa frase, eu fiquei assim muito arrepiada assim na hora e eu falei, essa frase tem que entrar com destaque em algum momento. E aí entendi que tinha que ser ali no final e tal, coisas que a gente vai construindo, né, do próprio livro conforme a gente fala com as pessoas. E Porque ela eu, entra no momento em que você já está meio que estabelecendo a imagem final que você quer deixar do Jorge Amado no seu livro, né? sim, é tudo Tipo, a proposital, última imagem gente. do leitor. Vocês imaginam que o biógrafo ele tá ali escrevendo sem pensar, ele tá pensando em tudo, é tudo calculado, né? É, o Portela, que foi uma figura muito interessante que eu conheci, eu não imaginava que ele fosse como ele era. Ele tinha humor, assim, ele tem frases sobre os outros escritores com quem ele conviveu, frases assim lapidares, né? E com muito humor, assim, com muita uma inteligência irônica, sabe? Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito impressionada porque eu concordava muito com ele. Né? Então, de alguma maneira, ele diz aquilo que eu gostaria de dizer. E eu acho que talvez seja mesmo uma das coisas que eu mais goste no Jorge Amado, com a coisa que mais me faz me identificar com ele. Porque eu me vejo também um pouco simples assim nessa forma de tratar do conhecimento.
né? E admiro muito as pessoas que tratam do conhecimento de uma maneira simples, né? Então isso eu adoro, assim, acho assim que ele no fundo sabia que isso nele era diferente em relação aos outros, né? Porque se ele sempre teve cercado de muitos escritores, né? Sobretudo aí nos anos 30, 40, que tinham uma certa imagem, né? Que cultivavam, né? Uma certa imagem de ser escritor e como falar e como escrever cartas, né? E aí ele foi deixando tudo muito mais coloquial, né? Tudo mais. Ele se concentrava muito no que ele achava que era importante, né? Eu estou falando, pensando aqui que ele gastava mais tempo dele escrevendo os livros que ele escrevia muitas cartas, mas eram cartas escritas como quem está, sabe, falando no telefone, certo? Não eram cartas assim super bem escritas no sentido de transformar aquilo numa obra. Então, todo o approach dele, toda a forma dele de se comunicar com as pessoas é assim, é muito coloquial, né? Muito simples, direta, né? Então, esse é o homem, né? E sempre muito agoniado também, assim, ele não gostava de perder tempo, isso me chamou muito a atenção, porque isso também tem a ver com a forma dele se comunicar por cartas. Eu tive que ler muitas cartas do Jorge Amado, né? Então, assim, ele começava o dia, aí ele despachava, e aí ele, na verdade, começava o dia, escrevia, depois ele despachava com a secretária, respondia muitas cartas. Tem várias histórias assim de pessoas que convidaram ele para alguma coisa, que começaria, por exemplo, às 17 horas. Ele chegava às 17 horas. Se às 17h20 o evento não tivesse começado, ele ia embora. Até a pessoa que me contou essa história especificamente, eu ficado, nossa, fiquei triste, porque ele não teve paciência e tal, mas ele era dele, ele não. E tem uma outra frase, né, do Calazans, né, que ele fala que o Jorge Amado o apelido dele era o Torpedinho, né, porque quando eles viajavam juntos, que ficavam passeando e tal, que o Jorge Amado disparava na frente, ia já descobrindo o que tinha que fazer, decidindo e tal, e ele falava assim, o torpedinho sai na frente e deixa a gente para trás, né? Então, acho que isso é uma pessoa que adora escrever, sobretudo, né? Acho que me chama mais atenção nele e que me faz admirá-lo, né? É como ele era obsessivo com a literatura, assim. Se você imaginar que mesmo essa questão de os personagens irem para a literatura, a literatura ir para a vida real, toda essa confusão em torno de quem é real, quem não é real, e aí as pessoas da ficção virarem também coisas reais, né? Isso tudo tem a ver com essa vida dele muito numa chave muito ficcional também, sabe? Todo o deslumbramento dele com o candomblé, que não era exatamente religioso, porque ele dizia que ele era ateu, né? Mas tem a ver com essa capacidade de imaginar essa concepção de vida em que a divindade ocupa o espaço da pessoa real, né? Com todo respeito, né, à parte religiosa, né? Mas eu acho que tem aí uma abertura para invenção, sabe, da vida, da reinvenção da vida. Então, alguém que recebe um Deus, né? Isso para a cabeça dele devia ser absolutamente deslumbrante, assim. Por isso que ele investe nessas histórias, né? Então, porque eu acho que a literatura era vivida muito intensamente na vida dele. Eu estava lendo agora a notícia da morte dele na Folha, há 20 anos atrás, e eles pescam justamente a passagem relacionada ao candomblé, que ele fala que ele gostaria de ser místico como o Dorival Caymmi, mas ele era ateu, materialista, e ele não acreditava nessas coisas. Mas que ele já tinha visto muitos milagres feitos causados pelo candomblé, oriundos do Milagres do candomblé, alguma povo. coisa do povo É, que tipo, Rodrigo, ó, eu não não sei acredito se em você milagre, sabe. não, mas que acontece, acontece. Não sei se você sabe que quando ele morre, o Caetano Veloso está cantando, tá apresentando um show em Salvador, né? E aí ele canta Milagres do Povo quando dão a notícia.
essa cena está na internet, para quem quiser ver, procura lá, Caetano Veloso, Morte de Jorge Amado, porque eles gravam, né, e pelo que eu entendi, foi o próprio Carlos Nader, né, que é um documentarista super importante, tem um trabalho muito bonito, que está gravando, que é o seguinte, o Jorge Amado estava passando mal, né, e o Caetano é avisado que ele, pela Paula Lavigne, que ele deveria no final fazer uma homenagem. Ele pergunta o que aconteceu. Aí ela falou, o Jorge Amado morreu. Aí parece que corta uma cena que o Caetano chora, e quando ele volta, ele canta Milagres do Povo, que é uma música que ele fez por causa do Jorge Amado, né? Essa frase, eu não acredito, eu sou ateu, mas acredito em Milagres do Povo, foi uma entrevista que o Jorge Amado deu para o Pasquim, né? E aí, quando o Caetano recebe a encomenda de fazer a trilha do Tenda dos Milagres da Globo, ele faz essa letra lindíssima, né? Sobre isso. Agora, corta a cena e conta a minha parte nessa história, tá? O que me impressiona nisso, né? A relação Caetano e Jorge Amado, né? O Jorge Amado, quando fez 80 anos, ele deu uma entrevista coletiva lá em Salvador, e eu tive acesso a essa fita, né? Eu não estava, né? Mas eu tive acesso à fita com a íntegra dessa coletiva. E eles fazem aniversário próximo, o Jorge Amado também fazia aniversário 4 dias depois de ter morrido, né? Ele morre no dia 6, o aniversário dele, dia 10. Daqui a pouco eu tô falando aqui, tô trocando as datas. O Caetano não me Não, é lembro dia quando. 10 porque é o dia do aniversário da minha mãe. Então, Certo. essa aí E eu não qual é o esqueço. aniversário do Caetano também? O aniversário Ah, não sei. Aí não é o da minha era, mãe, então eu não vou lembrar. era próximo, porque quando ele dá entrevista, no nada, assim, no meio do nada, ele tá falando sobre outra coisa, aí ele fala assim, mas eu quero interromper essa entrevista para lembrar que hoje é aniversário, que nasceu no dia de hoje, um grande baiano, um herdeiro do Castro Alves, que era o Caetano que estava fazendo aniversário. Porque depois que o Caetano fez Milagres do Povo, o Jorge Amado tinha um carinho muito grande por ele. Provavelmente o Caetano não sabe dessa história da entrevista coletiva dos 80 anos do Jorge, que ele interrompe para falar do grande baiano que é Caetano Veloso. Então, tem essas relações aí meio misteriosas, né? Inclusive entre eles, né? Voltando para dentro da obra do Jorge Amado, a gente já passou por alguns pontos que, aos olhos de hoje, podem ser vistos como datados, mas que para a época em que foram escritos representavam avanços. Você já citou alguns. Da obra dele, quais são os pontos que continuam urgentes para os nossos dias? Continuam dialogando assim fortemente? Assim, dos mais óbvios, né? Aos mais complexos, por exemplo, os mais óbvios, a questão dos meninos de rua, né? A questão do feminicídio mesmo, né? Nessa entrevista que eu citei dos 80 anos, quando perguntam para ele qual é o maior problema do Brasil, aí ele fala, né? E eu esperava que ele falasse isso, porque ele sempre falava isso. É o problema da luta de posse e distribuição da terra. Então, a luta pela terra, né? Que está ali, né? Toda a questão do coronelismo, né? Do patriarcado, né? No Nordeste, sobretudo, aqueles aqueles senhores, né, e que políticos, né, do interior que estão em Tocaia Grande, que foi um dos últimos livros dele, a questão da tolerância religiosa, né, as pessoas não percebem, né, mas quando ele fala do candomblé, geralmente exaltando, né, essa cultura e essa religião como superior à católica, superior dos brancos, né? Então, o que ele está propondo é esse olhar, né, do jeito dele, decolonial mesmo. Então, acho que a obra ela acaba sendo muito presente hoje, né? Não só porque continuamos com os mesmos problemas, né? Mas porque tratam de questões muito importantes para a própria humanidade, né? Da, do respeito ao outro, da tolerância, né? E da tolerância mesmo, né? Não é a tolerância apenas com as pessoas que são iguais a nós, né? Assim fica fácil, né? Então eu acho que tem essa atualidade, né? Que tem a ver de novo, né? Com a questão de que a literatura e vida estavam muito próximas. Então ele levava as questões que o incomodavam como homem
para a literatura, né? Eram todas questões muito da experiência humana, né? E por isso, muitas vezes, se dizia que faltava, por exemplo, psicologia aos personagens, enfim. Ele se concentrava em outras dimensões mesmo, dessas histórias, né? Para quem estiver nos ouvindo e quiser começar a ler o Jorge Amado, quais são os primeiros passos que você aconselha, Josélia? Bom, se a pessoa é jovem, super jovem ainda, eu acho que Capitães da Areia é uma porta de entrada bem, bem bacana, assim. Eu sei que os adolescentes se identificam muito, né? E não foi um livro que eu li na adolescência, é um livro que eu li na adolescência que eu adorei, assim, foi o Terras do Sem Fim, que eu acho que é um livro bem, bem interessante para quem quer começar a ler o Jorge Amado, é uma boa entrada também. E uma história adulta já, enfim, mas enfim, na época eu li adolescente. É um livro curtinho e que todo mundo adora e muitos consideram a obra-prima dele, é o Quincas Berro d'Água, é uma das novelas de Os Velhos Marinheiros. E se a pessoa tiver com Os Velhos Marinheiros na mão, o volume, né, completo, eu recomendo ler a segunda história, que é do Capitão Vasco Moscoso do Aragão, que é a minha preferida. É o meu livro preferido, na verdade, Os Velhos Marinheiros. É, e Dona Flor é super interessante, né? Acho que um desses livros aí pode ser o primeiro, A Porta de Entrada. Legal. Da sua biografia, a história do Jorge Amado ela vai mostrando muito de um Brasil rachado. Hoje a gente está num Brasil estraçalhado, mas o Jorge Amado pegou o Brasil rachado ali da década de 30 e 40, estraçalhado e com o fantasma do comunismo servindo de desculpa para muita coisa. Pegou o Brasil rachado da ditadura civil-militar, que começa em 64 e vai até 85, com o fantasma do comunismo servindo de desculpa para muitas atrocidades dos reacionários. E ele teve que se exilar, ele foi preso, os livros dele foram queimados. A história do Jorge Amado ela também nos ajuda a compreender muito desse momento no qual estamos vivendo, né? A gente não chega nesse Brasil de 2020 por acaso, a nossa história nos conduz a isso, e parece que é uma história cíclica que vai voltando a um ponto de ruptura, de cisão, e uma cisão cada vez mais forte, cada vez mais drástica. Não sei se é porque agora eu que estou vivendo a cisão e na hora que a gente está no livro de história parece que é tudo mais tranquilo, porque já passou geralmente. Pois é, o que que aconteceu? Conforme eu fazia o livro, eu fui aprendendo muito sobre história brasileira, né? Muito mais do que eu sabia antes, né? E me chamou muito a atenção ali, bem no final do livro, né? Que foi conforme também as coisas iam acontecendo no país, o momento que ele fala assim, tem uma coisa que está me angustiando muito, que é essa cultura da delação, né? Naquele momento é o irmão do Collor que está delatando o próprio irmão, enfim. E ele fala assim: eu vi isso acontecer no leste europeu e foi muito trágico, né? Fico muito preocupado dessa cultura da delação, de prisão de inocentes, desse vale tudo mesmo para acusar as pessoas sem provas, com base em delações, né? E naquele momento era o ápice da Lava Jato, né? O Lula preso. Eu falava que loucura. Isso ele estava assustado o que estava acontecendo na época do impeachment do Collor, tá? Então, assim, foi muito cíclico e quase que como se ele tivesse anunciando, né, algo que continuaria a acontecer pior depois, né? Então, quando eu terminei o livro, né, eu pensei assim, puxa caramba, né? Algumas preocupações dele também me parecem agora super corretas. Então, muita gente não entende assim, por que que ele se aproxima do Antônio Carlos Magalhães, enfim. O Antônio Carlos Magalhães foi uma pessoa que depois se juntou àqueles que queriam a volta da democracia, né? Então ele tinha ali escolhas que eram sempre por uma como a expressão que mais se usa, né, de frente ampla, né? Digamos, o Jorge Amado é o cara da frente ampla, né? Em vários momentos ele é o cara da frente ampla. Tem uma curiosidade ali nos anos 50 que ele
super comunista, super stalinista, né? E ele conversa com os escritores da América Latina, super comunistas, stalinistas como ele. Eles têm toda uma estratégia para construir pontes, né? Então, eles se referem às pessoas como pessoas amplas. Ah, vamos chamar fulano de tal, porque fulano de tal é uma pessoa ampla. A gente precisa fazer um evento amplo, né? A gente precisa chegar aos jornais amplos. Então, eles tinham uma preocupação de serem amplos, até para que a mensagem que eles queriam levar chegasse a mais pessoas, não ficasse numa bolha, né? E essa coisa de ser amplo, de frente ampla, é uma coisa que acompanha ele depois, quando tem, por exemplo, a morte do Tancredo, e as pessoas ficaram muito preocupadas, porque o Sarney, o José Sarney, que ia assumir o poder, né, tinha sido, enfim, né, um apoiador, né, no primeiro momento da ditadura civil-militar, e aí ele começa a defender, não, o Sarney é democrata, e as pessoas começam a acusar ele, mas não, como que um comunista defende um Sarney agora? Enfim, e as pessoas não entendem essa mentalidade dele, do amplo, né? A mentalidade do amplo não significa que ele apoia a ditadura, né? O contrário, né? Que ele quer, na verdade, a democracia, né? E para isso ele tem essa postura do amplo, né? E aí entra um certo pragmatismo para que você consiga o que você Entra no precisa certo imediatamente, né? pragmatismo, entra no certo pragmatismo. É uma pessoa concreta, é um materialista, tá? Ele não é um idealista, ele é um materialista nesse ponto. Materialista no sentido, inclusive, político, né? Da lógica política da luta pela vida material, né? Que é uma coisa bem da Aham. esquerda. Um outro ponto que eu admiro muito na trajetória do Jorge Amado é a maneira que ele olha para a própria trincheira política, que ele era um stalinista, depois ele rompe com o stalinismo, não deixa de ser comunista, mas ele tem um olhar crítico para o lado dele político, que era a esquerda, senão nem aconteceria a ruptura. Isso aí me lembra muito também a maneira como o George Orwell se relacionava com o socialismo, que sempre se colocou como uma pessoa socialista, mas que não é porque era socialista que ia deixar de olhar para os problemas do lado dele da trincheira. O Jorge Amado foi um cara bom em certo ponto de fazer a própria autocrítica, uma redundância, mas fazer a tal autocrítica, né? É interessante, né, que muitas vezes ele foi acusado de não fazer autocrítica. Mas é praticamente fake news isso, porque ele deu muitas entrevistas sobre esse assunto, né? É muito fácil encontrar entrevistas em que ele falou, por exemplo, é, claro, entrevistas que ele fez posteriormente, porque ele não poderia falar isso nos anos 50, né? Mas entrevista dele nos anos 90, em que ele diz, é, daí eu pude abrir os olhos e entender que, né, que o comunismo da Rússia, enfim, da União Soviética, era um sistema totalitário e matou muitos, muitos inocentes, etc. E ele dizia, né, na minha época só se podia ser de esquerda sendo comunista, mas agora há muitas outras formas de pensar, né? O socialismo, enfim. Ele se declarava uma pessoa socialista, né? Com democracia. Né? Então, tem várias entrevistas dele, entrevistas, por exemplo, de quando ele faz 80 anos, para vários jornais, em que ele deixa assim de maneira muito explícita a forma dele de pensar, né, política, né? Então ele se coloca como alguém de esquerda, mas sempre nessa perspectiva que eu falei, né, da frente ampla, né? E ele fez vários comentários, né? E escreveu mesmo, né? Tem, por exemplo, um livro chamado Menino Grapiúna, né? Que ele escreve ali nos anos 80. Se eu não me engano, saiu em 88 esse livro. Agora tô ficando ruim com as datas, né? Em que ele, no meio, ele diz, né? Da importância do sonho, né? Mas da importância também de não se deixar se contaminar por ideologias que tiram o humanismo, né, das pessoas, enfim. Então ele deixa isso escrito, né, nos livros e deixa isso no Navegação de Cabotagem. Tem uma frase dele assim meio solta que ele diz assim: quem que no meio da travessia não acaba sujando as mãos?
de lama, sujando os pés e as mãos de lama, né? Então, assim, ele fala dessas desilusões e, ao mesmo tempo, ele fala muito de sonho, né? Era uma pessoa que ainda acreditava nesse sonho, né? Da igualdade, né? Para a gente fechar o nosso papo, Josélia, é um pouco de ficção. É aquela pergunta impossível de ser respondida, mas que as pessoas gostam de ouvir a resposta. Como que estaria Jorge Amado neste Brasil de 2021? Bom, como ele já tinha visto de tudo, Ele ia estar de ele não saco cheio, ele estaria. ia falar, ai, de novo isso, não Ele acredito, de não aguento novo, mais, não terceira vez. acredito. Eu avisei, eu avisei, né? Eu avisei. Ele não ia estar surpreso, né? Eu acho que ele ia estar se posicionando, né? Muito contra o Bolsonaro, sem dúvida disso. Inclusive, a Paloma Amado, né? Quando o Bolsonaro venceu, enfim, ela se posicionou muito contra o Bolsonaro. Ela não falava em nome da família nem em nome do pai, mas eu acho que dá para entender que era o posicionamento dele. E ele, muito provavelmente, ele teria ficado, assim, quase certeza, né, feliz com o que a gente vê hoje, por exemplo, nas universidades, por causa da política de cotas, né, de ter muito mais doutores, mestres e doutores, mulheres e homens negros. Eu acho que isso deixaria o Jorge Amado feliz, assim, de imaginar que é aí, por aí, né? É por aí que a gente consegue materialmente, né, essa mudança, né? Josélia Aguiar, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Rodrigo. No meio do papo, a Josélia falou sobre o show que Caetano Veloso fazia no dia em que Jorge Amado morreu. O momento em que o músico homenageia o escritor é mesmo muito bonito. Então, para fechar, ouçam as palavras de Caetano e um trechinho de Milagres do Povo, cantada naquela noite de agosto de 2001. Isso é a festa do meu aniversário e é a festa da vida de Jorge Amado. Porque concluiu-se ontem a vida de Jorge Amado e a gente ficou... Eu até chorei um pouquinho ali dentro antes de vir para aqui, mas depois eu pensando nele, ele é a vida dele, né? Não é a morte dele, porque ele é um homem que foi tão feliz e soube expressar tão bem a felicidade dele com a vida que a gente, na verdade, mesmo chorando, só pode comemorar, né? Quem é ateu de milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar, e o coração que é soberano e que é Senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não cabe em si de tanto sim, e é pura dança e sexo e glória, paira para além da história. Hoje o Pai Alá e via, hoje o Pai. A Amazon anunciou a criação de um novo prêmio, o Prêmio Geek de Literatura. O certame será focado em HQs e livros de gêneros como ficção científica, fantasia e horror. Para participar, as obras devem chegar aos leitores via KDP, a ferramenta de autopublicação da Amazon, que tem como parceiros nessa empreitada o Omelete e a editora Pipoca e Nanquim. A premiação está dividida em duas categorias, livros e quadrinhos. O vencedor de cada uma delas embolsará R$10.000 e terá seus livros impressos pela Pipoca e Nanquim. As inscrições irão de 22 de setembro a 22 de outubro. Mais informações no link que deixarei para vocês. Uma obra sobre as coisas que precisam colapsar, que precisam deixar de existir. É dessa forma que Natália Borges Polesso define o seu novo livro, A Extinção das Abelhas.
Esse é o segundo romance solo da escritora, que em 2019 estreou no gênero com Controle. E digo solo porque em 2020 Natália publicou Corpos Secos, romance escrito em parceria com Luísa Geisler, Marcelo Ferroni e Samir Machado de Machado. O nome da Natália ganhou bastante força em nossa cena literária em 2016, quando levou o Jabuti com o livro de contos Amora. Vejam só o que ela fala sobre a extinção das abelhas. Então, A Extinção das Abelhas é um livro que se divide em 3 partes. Na primeira parte, você vai ficar sabendo da história da Regina, que é uma mulher de 40 anos, que mora no interior do Rio Grande do Sul, né, no oeste, perto de uma zona rural, que está vivendo uma série de colapsos, né, uma série de colapsos pessoais, de relações, né, da sua relação, né, das suas relações, digo, e do mundo também, né, colapsos econômicos, ecológicos, sociais. Então a gente acompanha a história da Regina por alguns dias. É uma história não linear da Regina. Nesse primeiro capítulo a gente também vai acompanhar a história da Guadalupe, que é a mãe da Regina. São 2 eixos temporais. Na segunda parte, a gente tem uma colagem de notícias reais, assim, que aconteceram nos últimos anos, que tem relação também com questões econômicas, políticas, sociais, ecológicas, né? Do mundo que a gente vive, né? Essa parte, ela é construída como se fosse uma narrativa do colapso mesmo, né? Tem uma voz que vai ali tentar imitar um pouco a Regina, mas essa voz dessa colagem noticiosa, né? E uma terceira parte que é a história, então, de quando, digamos assim, uma história conciliatória de um grupo de mulheres que se encontram nesse fim do mundo para tentar passar por ele. Eu acho que A Extinção das Abelhas é sobre isso. É sobre coisas que precisam colapsar, coisas que precisam deixar de existir, coisas que a gente precisa compreender e passar por elas, né? No coletivo. É isso. A Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesso, sai pela Companhia das Letras. Tim traz para o centro da literatura brasileira contemporânea os que vivem à margem da nossa própria literatura. Ele, através de sua escrita precisa e elegante, dá voz a personagens que possivelmente encontramos em nossas cidades, mesmo que muitos finjam não ver, ou que ao serem vistos tenham a si destinados os piores preconceitos. É o que escreve Itamar Vieira Júnior no texto de orelha de Morte Sul, Peste Oeste, mais recente romance de André Tim, que deu uma pincelada no trabalho. Morte Sul, Peste Oeste narra as histórias de 2 personagens que dividem o protagonismo da narrativa. Um deles se chama Dominique, um imigrante haitiano, que, a exemplo de tantos outros, acaba, pela força das circunstâncias, indo trabalhar na linha de corte de um dos muitos frigoríficos que a região oeste de Santa Catarina concentra. Então, além das dificuldades da função em si, que costuma ser bastante árdua, brutal e às vezes até incapacitante, o Dominique acaba sendo submetido a uma série de reveses por preconceito, xenofobia, dada essa ser uma região muito conservadora e, portanto, muito preconceituosa também. A outra personagem se chama Brigitte, uma menina transexual de 13 anos, que, como vocês podem imaginar, dada sua condição, também passa por maus bocados, dado o conservadorismo extremista da região. Então, Dominique e Brigitte são como 2 imigrantes, só que cada um à sua maneira. Um exilado da própria pátria e a outra estrangeira no próprio corpo, que ela tem dificuldade em aceitar e reconhecer como seu. Morte Sul, Peste Oeste trata de temas bastante atuais, como a imigração e a questão de gênero, e segundo muitos leitores é um romance bastante fílmico, cinematográfico e de leitura fluida. O Morte Sul, Peste Oeste já foi elogiado por autores como o Joca Rainer Sterron, o Paulo Scott, autor de Marrom e Amarelo,
e pelo Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado. Então fica o meu convite para que todos vocês leiam Morte Sul Peste Oeste. Ele está disponível tanto nas versões físicas quanto em e-book. Um abraço a todos, tchau! André Tim é também autor de Insônia e Modos Inacabados de Morrer. Morte Sul Peste Oeste chega aos leitores pela editora Taverna. Vocês certamente conhecem a estadunidense Alice Walker por conta de A Cor Púrpura, romance de enorme sucesso. Agora sai pela primeira vez aqui no Brasil um livro de não ficção de Alice. Falo de Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, que reúne ensaios sobre temas fundamentais na vida da autora, como a literatura, o feminismo negro e a luta antirracista. Temas urgentes em nossos dias, como o colorismo, já estavam sendo discutidos por Alice lá nos anos 70. O pós-fácil da edição brasileira da obra é assinado por Rosane Borges, jornalista e pesquisadora na área de relações raciais e de gênero. Ela deu uma palavra sobre o volume aqui para o podcast. O novo livro da Alice Walker, Em Busca do Jardim das Nossas Mães, já nasce um clássico, vem se mostrando aí como uma referência obrigatória para a gente pensar sobre as experiências. Vivemos aí no momento de convocação antirracista, no momento em que as mulheres negras no Brasil e no mundo alargam a sua atuação, né, o seu escopo de reivindicação. E Em Busca do Jardim das Nossas Mães, eu diria que é mais um desses esforços. É um livro que foi construído na década de 70 e 80 e que chega no Brasil no século XXI, mas que chega muito renovado. Ele não é um livro que caducou, pelo contrário, é um livro que toca em questões fundamentais para a gente pensar o nosso tempo, para a gente pensar a nossa era, para a gente pensar o século XXI. Eu diria que é um livro que fala de ancestralidade. Para a gente transformar, para a gente mudar, é preciso que a gente volte e recolha o que a experiência colonial, patriarcal deixou cair, soterrou. E esse livro é essa experiência de tirar dos escombros práticas, modelos fundamentais para a gente construir aí outras matrizes para o mundo. É um livro, a Alice Walker fala de uma prosa mulherista, mas não é um livro de mulher para mulher. É um livro de mulheres negras para o mundo. É uma oferta aí para o mundo, para a gente poder ter outros modelos, outras experiências para construir a obra do mundo, porque, como já diria o Aimé Césaire, o poeta martiniquense, né, que não é verdade que a obra do mundo está acabada, não é verdade que a gente só veio parasitar o mundo. E Alice Walker, Em Busca do Jardim das Nossas Mães, ela demonstra que de fato não é verdade que a obra do mundo está acabada e que é preciso que os terrivelmente outros do mundo participem dessa construção a partir de outras matrizes e outros modelos. Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, de Alice Walker, sai pela Bazar do Tempo. A tradução é de Stephanie Borges. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.